Olá, meu nome é Guilherme Dias e hoje a gente vai falar sobre o controle de baratas, mais precisamente sobre o controle de Blatella germânica. Bom, as baratas elas trazem grande desconforto, podem transmitir doenças e prejuízos materiais. Então sua presença ela está relacionada também a uma má condição sanitária e ela pode acarretar problemas com a própria fiscalização e com a presença dessa praga em estabelecimento pode gerar grande prejuízo à imagem do local. Então a Blatella ela é conhecida também como baratinha, alemãzinha, francesinha, dentre outros nomes. Ela apresenta um tamanho pequeno, uma coloração amarelada. As fêmeas vão ser um pouco mais escuras que os machos. Ela tem um tamanho entre 12 a 16 milímetros, então bem pequeno, O corpo ovalar e achatado. Isso vai ajudar muito ela a se abrigar em frestas e fendas. E ela possui uma faixa longitudinal na cabeça, que vai ser muito utilizado para a gente identificar a espécie. Então aqui a gente vê exatamente essa faixa longitudinal na cabeça, Aqui a gente tem uma ootheca sendo carregada por essa barata. Então a Blatella ela vai ter um hábito noturno, vai viver em grupos, passa em torno de 70% ou mais de 70% do tempo dentro do abrigo e são onívoras, ou seja, comem de tudo. Qualquer fonte de alimento pode ser suficiente para ela sobreviver. Bom, a barata ela tem um ciclo de vida que vai de ovo, ninfa e adulto. Então, as chances das ninfas sobreviverem são maiores nessa espécie, porque a fêmea ela carrega a bolsa com os ovos, a ootheca, durante toda a incubação e vai liberar ela só bem próximo da eclosão. Então, essa ootheca, essa bolsa de ovos, vai ter em torno de 30 a 40 descendentes e precisa de um curto período para incubação. Então, do ovo ao adulto, em média, 100 dias, 70 dias, para completar esse ciclo. Então, as ninfas elas vão passar por 6 a 7 estágios até atingir a forma adulta, E o desafio no controle é exatamente pelo tamanho, porque elas são de tamanho bem reduzido e baixa mobilidade, então ela não vai realmente sair do abrigo onde ela está. E viver em grupos, então vão estar sempre próximas uma à outra e liberam esse feromônio, que a gente chama de feromônio de agregação, exatamente para continuarem esse agrupamento populacional. A gente tem aqui algumas espécies, alguns exemplares com a ootheca já liberada e essas duas com a ootheca ainda presa, à fêmea. Então, por que a gente tem que controlar ou eliminar essas pragas dos ambientes, dos nossos clientes? Elas representam, primeiro, uma má condição sanitária, podem transmitir micro-organismos, patógenos que vão transmitir doenças, sério prejuízo à imagem do cliente, do estabelecimento, e pode gerar até indenizações, e o problema, claro, com a fiscalização sanitária. Como que a gente vai ter um sucesso nesse controle? Então, primeiro é a forma da gente fazer esse controle. Então, primeiramente, inspecionar o local para localizar possíveis focos, como que tem o acesso dessa praga para dentro do local. Realizar um programa rígido para eliminar esses focos e o acesso e sempre mantendo essa comunicação com o cliente. Então, o controle tem que ser uma parceria, entre a controladora de pragas e o cliente também. Que tipo de equipamento e material que a gente vai utilizar para o controle da Blatella?
Então a gente pode utilizar uma polvilhadeira, que pode ser tanto uma polvilhadeira manual ou uma, né, de 1 kg, aquela grande, né? O pulverizador, uma pistola dosadora de gel para aplicar exatamente a quantidade necessária e evitar desperdício, e um produto em aerosol também que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar até armadilhas de cola para a captura dessas baratas. Que cuidados que a gente tem que ter com a saúde, né? Então o controlador, o operador, ele tem sempre que inspecionar todo o local que vai ser tratado e verificar as condições. Então nenhum serviço pode ser executado sem que o cliente tenha providenciado essas medidas de segurança. Pessoas e animais domésticos, né, tem que ficar fora do local, idosos, alérgicos, pessoas com problema respiratório, por ficar fora no mínimo 12 horas. Adultos, ficar fora por 4 horas. E aquários, eles devem ser vedados, né, com forro plástico. Claro que isso, né, esses cuidados vai depender da forma de controle que você vai fazer. Então isso é principalmente quando você vai utilizar um produto em líquido, uma pulverização. Em cozinhas é necessário retirar dos armários alimentos, utensílios e louças, e em escritórios liberar as gavetas e os armários. Deixar sempre o ambiente limpo, né? E na área de manipulação, nunca deixar matéria-prima exposta. Ela deve estar sempre protegida, coberta, né? Ou guardada em caixas ou geladeira, câmara fria. Então, para iniciar o serviço, esse controle, todas as informações são necessárias estar na ordem de serviço. Como que vai ser a execução, horário, todas essas informações devem constar, né, na ordem de serviço para que o operador tenha ciência de tudo que foi combinado com o cliente. Na própria execução, então, o que a gente vai fazer? Primeiro, uma inspeção prévia, então verificar todo o local, estimando o tempo de execução do serviço, os pontos de acesso e local de habitação dessas baratas, locais onde elas estão habitando, pontos que você tem excesso de água, acúmulo de água, verificar os aparelhos, né, tanto bebedor, ar-condicionado, maquinário, liquidificador, batedeira, todos esses aparelhos são importantes. Verificar conduíte, canaleta elétrica, rede elétrica mesmo, tomada, acendedor, todos esses pontos. Verificar os motores dos equipamentos, né, igual eu falei, liquidificador, batedeira, todos esses pontos. Verificar os motores, principalmente de fogão, geladeira, freezer, micro-ondas e locais, né, máquinas que trabalham com refil de refrigerante. Essas máquinas de refrigerante também é importante. Verificar interior de borracha, parede dupla, parede de isolamento térmico. Então, onde você tem aquelas paredes de gesso, forro de gesso também. Verificar ralo e grelha, fresta e fenda de todas as paredes, junta de dilatação, fresta em azulejo, todos os locais. Verificar armário e gaveta, prateleira, local de acúmulo de papelão, caixas, o lixo. Então aqui a gente tem, né, os pontos que a gente vai verificar. Então, conduíte elétrico, borrachas, materiais, azulejos, motores. Então, após essa inspeção, é que você vai traçar a sua estratégia de controle, de acordo com as características do ambiente, nível de infestação, né? Você vai verificar se o local pode ser desocupado
Então, e aí você, a partir disso, orienta o seu cliente sobre os procedimentos que devem ser tomados, se ele não tiver tomado todos que você já pediu. É importante dar também uma estimativa de tempo para todo o serviço. Orientar sobre os procedimentos posteriores também à limpeza, né, como limpeza posterior ao serviço e a própria execução. Então, quando o ambiente está sendo executado, você vai utilizar um método de controle que é a forma mais moderna hoje que a gente utiliza, que é um inseticida em gel, e aí deve ser um gel de boa qualidade, boa atratividade, boa palatabilidade. Então a barata tem que ser atraída para comer esse gel e gostar desse gel, né? Ele tem que ser bom para a barata. Você pode utilizar um aerosol e até um pó. Isso vai depender mesmo da avaliação do local e do nível de infestação também. Você pode utilizar também um pincelamento, se for um local crítico, como, né, CTI, local onde não tem como a pessoa sair de jeito nenhum, você pode utilizar até um pincelamento e uma pulverização localizada. Aí você tem que utilizar um produto totalmente sem cheiro, de baixíssima toxicidade. Então, quais as vantagens desse processo moderno utilizando esse tipo de controle? Então, você não vai ter necessidade de sair ou parar a atividade do local. Você não precisa fazer uma limpeza posterior. Você não tem risco toxicológico, né, de intoxicação. Não precisa fazer o agendamento, o pessoal não precisa sair, né? Você pode ir em qualquer horário. E ela é sem cheiro. Então, você vai utilizar o produto em aerosol em todos os orifícios e frestas existentes. Então, orifícios ou fendas, frestas, que você localizar, principalmente embaixo de bancadas, pias, azulejos. Então, em todas essas frestinhas, você tem que aplicar o aerosol. 1 a 2 segundos no máximo de aplicação em cada fresta. Batente de porta, embaixo de bancada, então todos esses locais, qualquer tipo de fresta, tem que fazer uma análise minuciosa e ir aplicando esse aerosol. O inseticida em pó, você vai polvilhar ele principalmente em motores de geladeira e freezer e em rede elétrica, padrão elétrico ou própria tomada mesmo e conduíte, né, que você tem no local. E o inseticida em gel, que é o que você vai colocar principalmente próximo aos pontos de infestação. Mesmo após você aplicar o aerosol, né, o ideal é esperar alguns minutos para que o aerosol se dissipe. Você pode aplicar o gel, né, nesses pontos. Então, principalmente em borracha de geladeira, lateral de gaveta, dobradiça do armário, aparelho elétrico, motores, né, de batedeira, liquidificador, filtros. Então, em todos esses pontos. Prateleiras, gôndolas, bancadas. Então, em todos os pontos é importante você colocar o gel. Lembrando sempre que o gel deve ser colocado nos cantos. A barata, ela vai sempre, tem o hábito, né, de ir para os cantos. Ela nunca fica no meio de prateleira, no meio do ambiente. Então, ela vai ficar sempre nos cantinhos. Claro que o controle deve ser sempre verificado de acordo com o local e o nível de infestação. Então, para isso, você verificando, né, que há necessidade do ambiente ser desocupado, né, quando você tem uma altíssima infestação ou, né, não tem como fazer o serviço sem que o ambiente seja desocupado, com o ambiente ocupado, desculpa, então você vai fazer esse serviço com o ambiente desocupado. Então ele é mais utilizado não portanto pela necessidade técnica, porque mesmo que você tenha uma alta infestação, dependendo do local, você consegue fazer o controle utilizando somente gel, o aerosol em pontos localizados. Então
Então, a grande desvantagem desse tratamento, que é um tratamento mais antigo, né, é a necessidade de preparação do local, interdição por algumas horas, necessidade de acompanhamento, porque normalmente ele é feito à noite, né, ou aos finais de semana, então sempre vai ter uma pessoa para acompanhar esse serviço, gerando, né, custo aí de hora extra. E como que você vai fazer isso? Além de todo o trabalho que você fizer com gel, aerosol, pó, você vai fazer também a pulverização nos locais. Então, principalmente em rodapé, na base de porta, ralo, tubulação, porão, dependendo também você pode fazer a pulverização em paredes, lateral de equipamentos, né? Sempre informando depois para fazer a limpeza. Lembrando sempre, quando for fazer a pulverização, não deixar poça do inseticida. A pulverização não precisa encharcar o local, é só como se fosse uma névoa mesmo. Aqui você vê fazendo a pulverização do rodapé, pegando normalmente meio metro da parede e meio metro do chão. Em alguns locais que você não conseguir fazer o tratamento completo ou utilizando gel, aerosol, isso em áreas de extrema sensibilidade, você pode utilizar o álcool etílico 70%. Isso causa mortalidade também bem rápida e efeito desalojante das baratas. Então ele pode ser utilizado tanto como complemento como um tratamento mesmo, né, do serviço. Utilizando sempre depois um produto também de residualidade, porque o álcool não vai deixar nenhum tipo de residual. Você pode utilizar também um aspirador de pó para retirar a próprio adulto, ovos, estão todos os locais. Então é importante às vezes você ter isso à mão para poder fazer em alguma área sensível. Lembrando de colocar, né, algum inseticida pó, principalmente no filtro, para que essas baratas já morram dentro do aspirador mesmo. O monitoramento, quando você faz em clientes contratuais, ele pode ser feito, né, e deve ser feito para estimar a eficácia, né, do tratamento. Então você vai mostrar como que estava no início do seu tratamento e após o controle. Então você pode utilizar principalmente essas armadilhas de cola que capturam, né, as baratas que estiverem no local, e aí você faz a contagem e estima isso, se houve diminuição, se está tendo aumento. Então isso serve para você estimar e que tipo de controle você pode fazer. Então ela pode ser utilizada até como forma de controle alternativo. Então se utilizar somente a armadilha de captura, claro que isso vai demandar um pouco mais de tempo, maiores visitas, né? Porque você vai fazer o controle somente com a captura. Que cuidados que você deve tomar, né, nos clientes que você estiver fazendo o controle? Então, nunca utilizar produto residual sobre as áreas que vão ficar expostos a alimentos ou equipamentos que podem ser contaminados. A aplicação de gel ou pó nunca deve ocorrer em área úmida ou que vai sempre fazer limpeza líquida, né? Porque isso vai acabar retirando ou o pó ou o gel. Utilizando a pulverização, não pode deixar poça do produto no piso. Em locais de aplicação de termonebulização ou atomização, você não pode fazer isso de forma muito generalizada, porque elas podem fazer com que as pragas fiquem nos seus abrigos e esse tipo de estratégia não vai atingir esses pontos.
Outros cuidados que você pode tomar, né, que é reduzir a temperatura do local, pode ajudar na eficácia. Então, todo tratamento sob sujeira, ele tende a reduzir o efeito do produto. Então, pedir para o cliente fazer a limpeza. Então, áreas muito engorduradas vão dificultar o tratamento, a ação do produto, porque ele vai reagir com o produto. Sempre orientar o cliente, né, quando você for fazer uma área muito infestada, que as baratas podem morrer em local imprevisto, então sempre tomar muito cuidado. E tomar cuidado com os produtos desalojantes, né? Porque as baratas podem sair e dar a impressão de ter aumentado a infestação. Quando você usa um produto desalojante, você faz com que elas saiam do abrigo e aumente a percepção do cliente de maior aparecimento de baratas. Sempre orientar o cliente sobre medida preventiva e corretiva. Então, solicitar a eliminação de frestas e fendas, manter caixa de gordura e esgoto vedada, remover caixa de papelão, limpar periodicamente coifa, fogão, maquinário, vedar as tubulações e realizar uma triagem, né, na entrada de matéria-prima. Então, sempre que for receber matéria-prima como fardo, caixas, todo tipo de recebimento de material deve passar por uma triagem para ver se não está entrando nenhum tipo de praga. E sempre informar o cliente, preferencialmente de forma escrita, sobre as não conformidades e as observações do serviço que foi realizado, para que ele fique ciente do que ele deve fazer para ajudar e melhorar no controle. Então é isso hoje sobre a Batella. Até o próximo treinamento.